Primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro estreou contra União Santa Fé fora de casa e perdeu por 1 a 0 com gol no último minuto. No apagar das luzes, o Cruzeiro sofreu o gol do Diego Armando Dias. Você pensou que era o Diego Armando Maradona? Não, né? Enfim, resultado ruim. O Cruzeiro não poupou o jogador, estava lá com a sua escalação titular. Pode-se dizer, cadê o Matheus Pereira? Ele estava fora, Dudu no banco. Vou começar de novo. Perdão, pessoal, minha garganta tá fogo. Eu já volto rapidinho. Vou espirrar aqui. Voltei. Primeira rodada. Primeira rodada da Copa Sul-Americana. Primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro perdeu fora de casa por 1 a 0 para a equipe do União de Santa Fé. Gol marcado no último minuto pelo Diego Armando Dias. O Cruzeiro, que estava com o time um pouco alterado do que foi a escalação na vitória contra o Mirassol no Brasileirão. O Dudu estava no banco, o Matheus Henrique também. Mesmo com o Gabigol, Wanderson e os reservas do Cruzeiro que são bons também, o Lautaro Dias. Eu tô sentindo falta do Bolazier aí, né? Bolazier não entrou contra o Mirassol e também não entrou contra a União Santa Fé. O União vence então por 1 a 0, gol no finalzinho. É sempre ruim estrear com derrota, mesmo sendo fora de casa, o time do Cruzeiro era mais qualificado. E tomar um gol no último minuto, né? Você já estava satisfeito com o empate mesmo, aí tomar um gol no último minuto é pior ainda. O Cruzeiro vai ter que recuperar jogando em casa. E nos próximos jogos também, porque ele é o favorito do grupo. O Boston River empatou em 3 a 3 com o Guarani. Jogo também na terça-feira, 1º de abril. O Nacional Potosí venceu por 2 a 0 a equipe do Independiente, da Argentina, o maior campeão da história da Libertadores com 7 títulos. O Deportes Iquique foi derrotado em casa por 2 a 1 para o Caracas da Venezuela. O Atlético Mineiro foi até a Bolívia enfrentar o Cienciano, em uma altitude ali bem pesada, o Hulk com dificuldades para respirar. E o Galo com dificuldade para jogar, empatou em 0 a 0. O Fluminense venceu por 1 a 0 o Once Caldas, isso antes de anunciar a contratação do Renato Gaúcho como novo técnico. O Mano Menezes foi demitido após a derrota na estreia do Brasileirão por Fortaleza. Renato Gaúcho foi anunciado e apresentado nessa última sexta-feira. E o Fluminense venceu então por 1 a 0, gol marcado por Germancano de cabeça. Bom início fora de casa aí pro Fluminense, né? Vitória importante. E com o Marcão, né, sendo o treinador nessa partida. O Corinthians estreou contra o Huracan na quarta-feira e perdeu por 2 a 1 em Itaquera. Esse é o problema. Se perde pro Huracan lá na Argentina, certamente a torcida reclamaria. O Corinthians é um time melhor que o Huracan, mas perder em casa é complicado, né? E o Huracan saiu na frente com 6 minutos. Leonardo Cerqueira marcou os 2 gols da equipe argentina. O Ranieri chegou a empatar pro Corinthians aos 13 minutos. Mas o Cerqueira fez mais um aos 37 do primeiro tempo e terminou 2 a 1 pro Huracan. Hugo Souza, mais uma vez, poupado. E nem no banco de reservas estava. Hugo, que é o capitão do time. O Romero foi o capitão nessa partida. O ataque estava ali mais completo, apesar do Romero ser titular hoje. Foi um 4-3-3 com o Memphis jogando também com o Yuri Alberto. Matheus Bidu na lateral esquerda. Uma escalação um pouco diferente, né? O calendário é bem pesado, tem que mesclar assim. Mas mesmo com esse time, o Corinthians era o favorito para ganhar em casa e perdeu. Teve o segundo tempo inteiro para mudar, não teve expulsão nem nada. E não conseguiu nem sequer empatar o jogo. O Vasco foi até até o Peru enfrentar o Melgar. Empatou em 3 a 3. Um resultado também decepcionante para o Vasco, que logo aos 3 minutos o Felipe Coutinho fez um golaço para abrir o placar, daquele estilo. A característica dele, que ele sempre marcou gols assim no Liverpool, na seleção.
no auge da sua carreira, marcou um gol espetacular, depois ele dá assistência para o Verratti fazer o 2-0 para o Vasco. O Melgar perde um pênalti no primeiro tempo, consegue aos 39 minutos descontar o placar com o Gregório Rodrigues. O Vasco logo no começo do segundo tempo faz mais um com o Verratti, 3-1. E aí o Carille retranca o time. Eu não acho que a culpa tenha sido toda do Carille, apesar dele não ser nem um pouco ousado. Dá pra entender se poupar, mais ou menos, né? Tinha que ir pra se matar. O Vasco não tava jogando bem com os 3 gols. Eu acho que o Vasco não jogou pra fazer 3 gols. Foram 2 lances geniais do Coutinho e um lance aí de sorte do Verratti, porque o segundo gol do Verratti, o cara chuta a bola na coxa dele e entra no gol. Que ele chega pra chutar assim, ele erra o chute em cima do zagueiro, enfim, o zagueiro chuta em cima dele e a bola entra no gol. O Vasco terminou o jogo com 6 finalizações. De 6 finalizações, 3 gols. Aproveitamento ótimo, né? Mas deveria ter mais volume. O Melgar finalizou 20 vezes, 7 na direção do gol, marcou 3 gols. Foram 65 cruzamentos. E tomou 3 gols de cabeça. Sem falar aí dos gols perdidos. E olha, os peruanos não tem grande estatura, né? Estatura não existe. Mas enfim, aí o Carille até colocou mais um zagueiro pra ver se parava o jogo aéreo do Melgar e não adiantou. Tomou o gol de empate no último minuto, praticamente, do jogo. Gol do Kendi Cabreira. O Grêmio venceu por 2-1 o Sportivo Luquenho. Estreia do Grêmio fora de casa. O Arezzo abriu o placar de pênalti para a equipe gaúcha. O Federico Santander empatou para o Luquenho. E o Bright White fez o gol da vitória de cabeça no segundo tempo. Estreia do Rei de Copas. Acostumado a jogar competição de mata-mata, enquanto o Vasco está voltando a jogar, né, depois de quase 6 anos. 4 anos vai ser. 5 anos vai ser preciso, né? A última vez foi em 2020. O Racing do Uruguai perdeu por 3-1 para o América de Cali. O Godoy Cruz venceu por 2-0 o Clube Atlético Grau. O Vitória estreou com empate no Barradão. Começou perdendo o jogo. Gol do Azarias Londonho. Mas o Matheus Martins Fogaça de pênalti empatou para o Vitória. Melhor do que perder em casa na primeira rodada, né? O Universidade Católica é uma equipe tradicional, costuma frequentar bastante a Libertadores. O Vitória voltando a uma competição nacional depois de tanto tempo. Consegue esse empate em casa. É claro, a torcida queria a vitória, mas o empate não é de se jogar fora. O Clube Gualberto Villarreal Deportivo de San José, nome gigantesco. E olha que eu cortei um pedaço, que tem Clube Gualberto Villarreal, né? Clube Deportivo San José. Empatou em 1-1 com a União Espanhola, né? Grupo F. O Puerto Cabello empatou em 2-2 com o Lanús, jogo do grupo do Vasco, ou seja, o grupo está todo embolado, todo mundo com um ponto. Olha que maravilha. O próximo adversário do Vasco é o Lanús. Ah não, é o Puerto Cabello. O Lanús era a terceira rodada. O Cerro Largo empatou em 0-0 com a Defensa e Justiça. E o Mushuk Runa venceu por 3-2 o Palestino. No grupo A, 3 pontos para o Nacional Potosí, 1 para o Guarani, 1 para o Boston River e 0 para o Independente. No grupo B, 1 ponto para todo mundo, grupo embolado, Universidade Católica, Vitória, Cerro Largo e Defensa e Justiça. Todo mundo empatou. Grupo C, 3 pontos para o América de Cali, 3 para o Huracan, 0 para o Corinthians, 0 para o Racing. Grupo D, 3 pontos para o Godoy Cruz, 3 para o Grêmio, 0 para o Sportivo Luquenho, 0 para o Atlético Grau. Grupo E, 3 pontos para o Mussuk Runa, 3 pontos para o União de Santa Fé, 0 para o Palestino, 0 para o Cruzeiro. Grupo F, 3 pontos para o Fluminense, 1 para a União Espanhola, 1 para o Gualberto Villarreal e 0 para o Once Caldas. No grupo G, tudo embolado, todo mundo com ponto. 1 ponto para o Vasco, 1 para o Melgar, 1 para o Lanús e 1 para o Puerto Cabello. E no grupo H, 3 pontos para o Caracas, 1 para o Atlético Mineiro, 1 para o Cienciano e 0 para o Deportes Iquique. O artilheiro da Copa Sul-Americana no momento é o Ender Jesus, do Caracas. O Brian Carrasco, do Palestino, tem 2 gols. O Ender Jesus tem 3. Guilherme Paiva, do Júnior Barranquilla, tem 2. O Júnior Barranquilla não entrou.
ficou fora da fase de grupos. Gols aí no playoff. O Verratti já tem 2. E é isso aí, são os artilheiros da Sul-Americana. Cadê as assistências? 2 para o Manzur e 2 também para o José Padrón do Porto Cabello. 2 jogadores do Porto Cabello com 2 assistências, hein? Olho nesses caras aí, Vasco.